Olá, vamos retomar as plantas e ervas do vaso de 7 ervas e agora vamos falar um pouquinho da arruda. Quem nunca pensou ou já colocou um vasinho de arruda em casa para proteção, né? Dizem que a arruda é a planta do mal-olhado, para evitar mal-olhado. E de qualquer forma, essas plantas que possuem óleos essenciais e que possuem um potencial químico alto, inclusive a arruda, ela tem uma particularidade de alta toxicidade, né? Eu já falei para vocês sobre essa questão de toxicidade das plantas quando eu falei sobre a guiné. Então, qual é a minha opinião pessoal sobre isso? Se você tem uma planta, por exemplo, antiespasmódica, que é o caso da arruda, ela tem essa característica, né? Ela é anti-espasmos, anticólica, essas coisas. E você tem uma outra que tem o mesmo efeito, o mesmo potencial terapêutico, só que um baixo teor de toxicidade, é óbvio que você vai optar por aquela que tem um baixo teor de toxicidade, tá? Aqui eu tô falando do vaso de 7 ervas, pela característica de proteção do vaso de 7 ervas. Eu já falei, vou deixar o link aqui, eu já falei para vocês sobre a minha opinião sobre fazer esses vasos de 7 ervas. Eu adoro planta, por mim eu teria todas em todos os lugares por onde eu passo, mas para uso terapêutico, eu vou colocar aqui para vocês algumas características da arruda, mas tem N outras opções de fitoterápicos para poder resolver esses mesmos problemas que a arruda poderia vir a resolver caso você resolvesse usá-la, ok? Mas eu particularmente não aconselho usá-la de forma terapêutica. Eu gosto muito da arruda realmente como planta protetora, ok? A arruda, até na época das grandes pestes, sempre foi usada como protetora. Inclusive, na grande peste europeia, tem uma história dos ladrões que entravam, aproveitavam a questão da grande peste para entrar nas casas e roubar. Por quê? Porque eles estavam protegidos. E como que eles estavam protegidos? Eles usavam umas máscaras que dentro daquelas máscaras tinha ervas que eles ficavam ali, eles inalavam aquelas ervas e aquelas ervas de alguma forma, óbvio, hoje a gente sabe que é por conta do potencial de óleo essencial que tinha, né? Mas uma das ervas que eram usadas era a arruda, tá? Como proteção contra pestes. Muito antigamente, quando a gente não tinha, né, as comprovações científicas e a gente não entendia o porquê desse potencial, era uma coisa muito associada ao misticismo, né, esse uso da planta enquanto proteção. Inclusive, a arruda, na Grécia e no Egito Antigo, era usado para cura de problemas nos olhos, e por conta disso ela carrega também essa fama que é contra mal-olhados, né? Mas ela era feito com pressas de chá de arruda, por exemplo, para quem tinha problemas de ter sol, essas coisas que a gente de vez em quando tem nos olhos. Então era feito chá de arruda para curar. Então a arruda, ela já vem com essa característica de curar olho gordo, mal olhado, mas a meu ver ela carregou essa fama porque justamente ela desinchava os olhos quando era feita a compressa com o chá de arruda, tá? Então, considerando que ela é uma planta tóxica, podemos saber, né, as características terapêuticas dela, mas não necessariamente será essa
a erva eleita, né, para resolver esses problemas, por exemplo, de cólicas, repelente de inseto, sedativo. Como repelente, eu gosto muito da citronela, que é tranquilo de você colocar numa solução, por exemplo, misturar numa base ou até misturar com água, fazer um chá, para você borrifar na pele. Mas se você tem, por exemplo, se você tem quintal e tem jardim em casa e você planta arbustos de arruda e planta também citronela, é muito mais fácil de proteger, por exemplo, a sua casa contra insetos, tá? Então, é legal lugares que a gente tem bastante mosquito no verão, essas coisas, ter essas plantas no jardim ou até em vasos nas janelas. Além dela ser bem aromática, né? Eu gosto particularmente do cheiro da citronela, do capim-limão, da arruda. Eu gosto muito, fica aromatizada a casa. E ela aproveita e protege da entrada de insetos. Não que vai ficar zerado, mas ela dá uma boa diminuída, tá? Outra característica também da arruda, mas que eu particularmente não aconselho que seja usada, ela estimula a primeira menstruação. Mas como eu falei, as pessoas faziam chá antigamente, né? E uma parte resolvia o problema, uma parte tinha uma reação de intoxicação. Enfim, eu não aconselho que seja usada para isso, tá? Ela é extremamente proibida para usar na pele e ser exposto ao sol. Ela é extremamente proibida ser consumida de qualquer forma, seja ingestão, seja na pele, seja óleo essencial, por gestante, tá? Porque ela é uma planta abortiva, a arruda. E se a sua intenção é essa, também não arriscaria, porque ela é altamente tóxica, tá bom? Shakespeare, em Hamlet, cita a arruda como a erva dos domingos. E ela foi conhecida dessa forma porque nos domingos eram feitos aqueles rituais da igreja de exorcismo. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma mistura de vinho com a arruda para as pessoas que estavam, a princípio, possuídas, para serem exorcizadas por alguma autoridade da igreja, né? Agora aqui fica para mim um pouco a dúvida se a pessoa parecia possuída porque ela estava intoxicada por conta da arruda ou se ela estava possuída e precisava tomar o vinho com a arruda para poder despossuir a pessoa. Eu não entendi direito essa história quando eu procurei, quando eu li. Mas, a meu ver, se a planta é tóxica, você mistura com álcool e a pessoa toma, se ela não tá possuída, ela vai virar uma possuída, né, para ser exorcizada. Mas, enfim, tá descrito ali por Shakespeare em Hamlet. É uma curiosidade da arruda. Mas, de modo geral, a arruda é uma planta, ela é um arbusto, ele alcança mais ou menos 1 metro de altura. É uma planta bem bonita, bem delicada também. Quando a gente usa como planta protetora de casa, mesma coisa que eu falei lá no outro vídeo de vaso de 7 ervas, eu plantaria separado. Ela ocupa um espaço grande, um espaço grande de terra. Por isso que as plantas dos vasos de 7 ervas, elas morrem. Por quê? Porque plantar 7 ervas no mesmo vaso com um pouquinho só de terra, a raiz delas ocupa muito espaço, fatalmente elas vão morrer, e não foi por energia ruim ou não. Ela morreu porque não tinha nutriente ali para ela, e porque cada uma precisa de sombra, outra precisa de sol, enfim. A arruda, a princípio, ela precisa de sol. A própria característica dela, da planta, ela parece uma peneira, né? Ela parece um filtro, assim. Quando você planta na frente de casa é bem interessante como proteção. Essa planta que você vai usar
principalmente essa que vai usar como protetora, você de maneira nenhuma vai usar para outra finalidade. Ela vai filtrar a energia e, como eu já falei, o legal das plantas, dessas plantas protetoras, elas todas têm essa característica de pontas, né? Como se fossem antenas que captam a energia daquele ambiente ou daquele lugar, né? Daquele raio onde ela protege energeticamente, né? Então, ela tem essa característica principal e tem pessoas também que têm o hábito de colocar o raminho de arruda atrás da orelha para usar também como protetor. Protetor ou não, se não ficar exposto ao sol nem nada, ela tem um aroma de erva, um aroma gostoso que, enfim, tem gente que gosta, eu particularmente gosto de cheiro de arruda, tá bom? Espero que tenham gostado. A próxima já é a última do vaso de 7 ervas e agora vamos adiante nas nossas plantas e quais os efeitos que elas têm na nossa vida, tanto física quanto emocional. E se você gostou, faça a gentileza de compartilhar com seus amigos. Eu agradeço. Um beijo e até a próxima.